Quando será que a autoajuda e até mesmo a psicologia não ajudam um aluno? Seja muito bem-vindo ao Pitada de Engenharia, sua pitada diária de reflexão, de curiosidade, de conhecimento e que busca fazer o seu dia melhor. Hoje é um daqueles vídeos reflexivos que foram um dos motivos da criação desse projeto, que é apresentar algumas questões que envolvem o ensino e a universidade para a sociedade. Uma questão que me chama muito a atenção e que eu percebi, eu tinha muito contato com isso, sempre tive muito contato com isso, sempre estive muito próximo dos alunos, sempre conversei muito com meus alunos, sempre procurei enxergar por que alguns alunos tinham uma queda de rendimento em determinadas épocas de sua formação, ou porque às vezes mesmo no ciclo curto, como um TCC ou uma IC, tinha uma época que o aluno apresentava um rendimento muito inferior ao que eu sabia que ele podia produzir. E nessas conversas eu aprendi muita coisa, especialmente na época que eu estava na coordenação, principalmente na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, porque eu exerci a coordenação no momento de estruturação da universidade, onde os processos não estavam consolidados, onde mesmo os regulamentos, os procedimentos ainda estavam em fase de gestação. Então a gente acabava tendo que conduzir um processo quase que individualizado para cada aluno, né? E eu procurava muito conversar com os alunos. E havia um grupo de alunos que me chamava muita atenção. E eu comecei a desenvolver em cima disso um trabalho que tinha como base uma teoria de que alguns alunos precisam de uma ajuda muito mais supervisionada e que buscam essa ajuda no lugar errado. Professor, o que o senhor vai falar que livros de autoajuda e a psicologia não ajudam? Não é isso que eu vou falar nesse vídeo, raposinha. Fica tranquilo. O que eu vou dizer é que muitas vezes os alunos chegavam na minha sala em uma situação de extremo estresse, né? Eu vou narrar em outras oportunidades alguns cases bastante específicos, né? Mas, de maneira geral, eles chegavam sempre tentando solicitar algum tipo de excepcionalidade que, para que fosse justificada, eu tinha que saber o motivo. Então, eu procurava conversar com os alunos. Em geral, o aluno buscava uma matrícula extemporânea, buscava um cancelamento de disciplina, buscava uma matrícula com quebra de pré-requisito, alguma dessas excepcionalidades, ou mesmo a matrícula em uma disciplina que o sistema não havia lhe atribuído vaga. E a gente tinha que ter um procedimento para avaliar esses casos, né? E o meu procedimento sempre se baseou na conversa franca e no histórico do aluno. Esse é o meu pilar basilar de tomada de decisão. A conversa franca e o histórico do aluno. Isso, para mim, aliado ao projeto pedagógico do curso, são os pilares de qualquer decisão que eu tome em qualquer cargo que eu exerça, desde a sala de aula até a coordenação de curso. Mas, em muito desses casos, o aluno chegava para mim e falava: não, professor, o sistema só me deu 2 disciplinas e eu preciso cursar essas 8 disciplinas aqui. Aí eu olhava a proposta do aluno e aquilo não tinha absolutamente nenhum fundamento pedagógico, absolutamente nenhuma razão de ser. E aí eu começava a questionar, né? Olha, o que aconteceu? Né? Por que você está nessa situação? E aí as respostas variavam das mais diversas possíveis, mas tinha algo em comum que eu comecei a detectar. Muitos desses alunos tinham respostas, eu não digo ensaiadas, mas respostas
que eu conheço da literatura, que eram respostas do tipo, não, esse semestre vai ser diferente. Esse semestre eu sei que eu posso, eu sei que eu vou conseguir. Se o senhor me der uma chance, eu vou provar que esse semestre eu vou conseguir, né? Que são tipicamente aquelas respostas que a gente encontra muito nessas receitas de autoajuda, do tipo, você pode, você consegue, hoje vai ser diferente, e esse tipo de discurso que muitos de vocês que estão aí me assistindo devem conhecer do contato diário aí com a sociedade. E em alguns casos eu percebia que o aluno estava num estresse, numa excitação muito grande em vir conversar comigo, né? Alguns alunos chegavam a tremer. Você olha nas mãos do aluno e você sente quando o aluno de fato está ali numa situação que é estressante para ele, né? A mão treme, você vê suor, você vê uma aparência cansada nos olhos do aluno, né? E esses sinais geralmente vêm associados com alguma intimidade. Você consegue descobrir que o aluno eventualmente está usando medicação até tarja preta, né? Então, muitos alunos me revelam, né, que passaram a fazer uso de medicação, não só a medicação que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que é aquela medicação de ansiedade que está virando assim uma praga na universidade, né? Mas alguns alunos estavam e estão, né, utilizando medicação de tarja preta. Por quê? Porque eles têm um sentimento de fracasso dentro de si. Eles têm um sentimento de que eles são burros, de que eles são incompetentes, que eles estão na universidade há 3, 4, 5 semestres e ainda não passaram de cálculo 2 ou cálculo 1 às vezes, né? Ou às vezes se matricula em 6 disciplinas e consegue aprovação às vezes em 1 ou 2 disciplinas. E aí começa a desenvolver um sentimento, e aí apoiado por uma rede de apoio, vai buscar auxílio a um psicólogo, e aí esse quadro é tratado, né? Quando é tratado no psicólogo, ainda é uma orientação que eu digo que ela é no sentido de buscar alguma coisa interna, mas muitas vezes esses alunos vão direto ao psiquiatra e passam a fazer uso de medicação tarja preta. E isso é uma realidade, assim, se a gente for fazer um prognóstico sincero entre nossos alunos, eu diria que 30% dos nossos alunos hoje fazem uso de alguma medicação altamente restrita no seu dia a dia. E esse número é maior nos alunos de menor rendimento, pode estar certo disso. E aí o que acontece, né? Eles passam então a terem uma postura de que eles vão em um semestre resolver aquilo que eles não resolveram, às vezes em 4, 5 semestres na universidade. Tentam se matricular, se o sistema permitir, se eles encontrarem alguma brecha no sistema, se eles conseguirem algum requerimento manual que algum professor assine de boa fé, ou mesmo que o coordenador ali não esteja muito atento à situação daquele aluno, defira o requerimento, né? Vai fazer uma matrícula aí de 32 créditos, 36 créditos às vezes, né? Na esperança de que ao se matricular em 8 ou 9 disciplinas, ele vai recuperar o tempo que ele perdeu até agora e vai superar esse quadro de deficiência universitária. Então perceba, se cria um ciclo que eu chamo de fundo do poço, né? É uma espiral descendente em direção ao fundo do poço. O aluno tem algum tipo de dificuldade, sofre algum percalço na sua formação. Essa dificuldade pode ser algo pontual, uma briga com a namorada, um divórcio dos pais, algum caso de violência que sofreu, alguma coisa que foi pontual, né? E aí ele tem algum percalço na universidade, ou, por exemplo, uma dificuldade de adaptação à universidade. Sobre isso eu vou gravar vídeos específicos. Mas ele teve ali um percalço na sua formação.
E aí ele passa a desenvolver um sentimento ruim em relação a si mesmo e à universidade. Esse sentimento ruim, obviamente, vai transformar esse desenvolvimento dele. Ao invés de buscar resolver as suas deficiências, essas deficiências vão sendo agravadas por uma postura defensiva própria de tentar se reerguer, seja uma autoestima baixa ou seja um desgosto por aquela atividade que ele está executando na universidade. E aí ele tem novos percalços e esse problema começa a se agravar. No semestre seguinte ele não consegue a matrícula que ele gostaria, né? Aí ele passa a cursar uma ou duas disciplinas, ao invés de cursar 4 ou 5, porque ele não consegue vaga. Sobre isso eu vou falar numa outra oportunidade. E aí o pai começa a cobrar, fala, como é que você está cursando 2 disciplinas? Eu estou te sustentando em Joinville e o quê? Para festa? Né? E aí isso aí começa a virar uma bola de neve que invariavelmente vai levar o aluno a um quadro muito perturbador, se não levar a um colapso físico sério. Eu já tive mais de um aluno internado por crise de estresse em virtude dessa bola de neve que começa a se criar. E aí, como é que você interrompe isso, né? Como é que você recupera esse aluno? Certamente não é com esse discurso isolado de que, olha, esse semestre vai ser diferente, esse semestre eu vou conseguir, esse semestre eu sou melhor, esse semestre eu posso. Esse discurso e mesmo o remédio de tarja preta não vai fazer com que o aluno desenvolva um processo sináptico de aprendizado. Falamos sobre isso no vídeo que está aqui em cima, um vídeo eu considero realmente interessante, né, sobre o processo sináptico de aprendizado. Não vai fazer com que o aluno desenvolva esse processo de aprendizado. De maneira bem pragmática, cursar 8 disciplinas, 9 disciplinas para recuperar o tempo perdido, o aluno vai se sobrecarregar, não vai conseguir ter a dedicação necessária a essas disciplinas, vai acumular mais reprovações no seu currículo e vai ter a sua situação, tanto acadêmica quanto pessoal, psicológica, agravada. E esse quadro é ainda pior se as disciplinas que ele resolvesse matricular forem aleatórias. Quer dizer, o aluno começa a buscar encaixar disciplinas na sua formação buscando unicamente o caráter do horário. Então, onde ele acha uma brecha, uma disciplina, ele tenta encaixar. Nós já tivemos registros de casos na faculdade do aluno cursando os 4 cursos de cálculo simultaneamente. Ou seja, o aluno não havia aprovado em cálculo 1 e ele estava no mesmo semestre cursando cálculo 1, 2, 3 e 4. E aí eu pergunto, o que leva o aluno a fazer uma matrícula como essa? Não há justificativa pedagógica para isso, a não ser a falta de orientação correta, né? Então aí você vai me perguntar, mas por que o sistema permite isso? O sistema deveria barrar isso. Sobre isso eu vou falar muito. Por favor, mantenha essa pergunta, porque ela vai ser tópico de uma discussão muito mais profunda do que você está imaginando, que é um dos motivos pelos quais eu vim para Joinville. Uma mudança de projeto pedagógico que eu tenho certeza que metade dos meus colegas professores de Joinville não fazem ideia. E que infelizmente não deu certo. Mas eu vou contar sobre isso em uma outra oportunidade. Hoje eu só digo que a gente então registra esse tipo de coisa, né? Então registra, por exemplo, às vezes o aluno fazendo hidrodinâmica sem ter cursado mecânica dos fluidos. Ou então ele pega e faz uma matrícula que os pré-requisitos são atendidos, mas ele acrescenta no mesmo semestre um rol de disciplinas que são as piores, as mais estressantes, as mais extenuantes, com maior taxa de reprovação no mesmo semestre, né? Por quê?
desconhecimento tanto do processo de formação quanto do projeto pedagógico que está cursando. Então, o que eu sugiro fortemente? Que esses alunos em situação de problema com a universidade, eles têm que identificar, problema acadêmico com a universidade, eles têm que identificar duas coisas. A primeira é se o problema é com o objeto, é com o curso, é com a formação. E aí ele tem que ter certeza que ele tem informações suficientes de como é essa formação e essa atuação profissional do curso que ele está cursando. Se ele identificou que aquilo não é o perfil de formação que ele gostaria de ter para si, nós temos que buscar mecanismos internos de tornar essa transição do aluno a mais suave possível. As boas práticas universitárias impedem que um coordenador sugira ao aluno um desligamento de um curso, né? Mas a minha opinião pessoal, a minha convicção pessoal é que existem casos onde o melhor a fazer é permitir que o aluno tenha outras experiências, é incentivar o aluno a ter outras experiências. Sobre isso eu vou falar numa outra oportunidade. Mas o segundo caso é aquele caso onde a gente identifica que o aluno quer ter aquela formação, quer ser, no meu caso, engenheiro naval, né? Mas está tendo dificuldade na sua formação. Neste caso, a gente então precisa identificar se a dificuldade do aluno é uma dificuldade de formação básica ou se é uma dificuldade externa que está fazendo com que ele tenha um baixo rendimento. Eventualmente, algum problema social que ele esteja cursando e que está comprometendo o seu rendimento. O coordenador de curso não é qualificado para fazer esse tipo de análise e nem deve fazê-lo. Identificado que o aluno tem a vocação, tem o desejo, tem o gosto, a vontade de se formar, né, o coordenador deve atuar em parceria com os psicólogos, né? Ele deve buscar junto ao psicólogo, né, então encaminhar o aluno à assistência estudantil, encaminhar o aluno ao serviço psicólogo federal ou municipal ou estadual, ou até no caso aí particular, né? Olha, você poderia buscar aí uma ajuda, né? Alguma coisa nessa direção. E buscar manter contato com o aluno, né? Buscando saber se ele está realizando esse acompanhamento, se a situação pessoal, social dele está melhor e buscar ajudar esse aluno em um processo individualizado de matrícula, em um processo que não consome mais do que 15, 20 minutos do coordenador. Que é o seguinte, ó, o que você vai cursar o semestre que vem? Ó, tô pensando em cursar isso, isso e isso. Você já fez isso? Já fez aquilo? Traz para mim a grade curricular, o controle curricular seu impresso, né, para que a gente possa junto aqui fazer a matrícula. Então, aí o coordenador olha, né? Ó, você não cursou isso, não cursou isso. Se você não cursar isso, isso aqui vai ficar difícil. Não adianta querer cursar estruturas navais se você não cursou ainda estática. Pode até não ser pré-requisito, mas tem uma ligação muito forte. Ó, não adianta você se matricular ao mesmo tempo em métodos computacionais, vibração e cálculo numérico, que são 3 disciplinas que reprovam e são bastante extenuantes. Você não vai ter homem hora para cursar isso aqui, né? Perguntar para o aluno, você está fazendo IC, está fazendo monitoria, né? Você está fazendo curso de inglês? Vamos tentar ver qual é o limite de atividades que você pode envolver na universidade, privilegiando ali a tua formação e tentar mostrar para o aluno isso que é o mais difícil e é o que dá melhor resultado, acredita em mim, que ele deve diminuir a carga, diminuir a cobrança, diminuir o estresse,
fazendo menos disciplinas. Eu já escrevi vários memorandos, né, sugerindo à Segrade, né, autorizar matrículas de alunos, às vezes com 14, 15, 16 créditos. Por que isso? Porque eu acreditava que para o aluno recuperar a formação dele, ele tinha que ter um semestre de sucesso, né? Então, o que era um semestre de sucesso? Era combinar duas disciplinas um pouco mais tranquilas com duas disciplinas um pouco mais puxadas para o aluno. Se ele conseguisse a aprovação nas 4 disciplinas, no semestre seguinte, a gente então buscaria recuperar uma matrícula mais próxima das 6 ou 7 disciplinas usuais de um aluno no semestre. Essa estratégia foi a estratégia que eu mais usei e foi a estratégia que me trouxe melhor resultado ao longo de todo o tempo que eu estive junto na coordenação ou até orientando alunos individualmente. Identificar o aluno que realmente não quer aquilo, sugerir a ele que tenha outras experiências e, para os alunos que de fato querem aquilo, buscar uma matrícula equilibrada, com menos carga horária, para que ele recupere o seu status acadêmico. E a partir daí, fazer um acompanhamento semestre a semestre, buscando recuperar a trajetória acadêmica do aluno, indicando para ele os passos mais adequados à sua formação. E, nos casos que a gente identifica algum problema externo à universidade, que não é um problema de formação, é um problema externo à universidade, encaminhar o aluno à assistência estudantil e ao serviço psicólogo. E, principalmente, estar disponível para o aluno, se ele quiser conversar, sempre ouvindo, esperando ele falar e sempre com a preocupação se ele está ou não recebendo a ajuda adequada dos profissionais adequados. Tudo bem? E você, psicólogo, que entrou nesse vídeo esperando que eu fosse criticar o seu trabalho, pelo contrário, o que eu mais desejo é que, diante de um problema de formação acadêmica de um aluno, você busque a coordenação do curso do aluno. Mande um e-mail, dá uma telefonadinha. Ok, tô aqui, tô atendendo aqui. Eu não sei até que ponto isso quebra o sigilo profissional, mas eu tenho certeza que existe algum meio de fazer isso de maneira, talvez sem nomes, não sei, né? Mas estou aqui com um caso de um aluno que está com problemas acadêmicos. Eu queria aqui uma sugestão de carga didática, de andamento de curso, de atividades que ele deveria realizar na universidade complementares ou recuperadoras na sua formação. Um bom coordenador de curso não vai levar mais do que 5 minutos para responder esse e-mail e eu tenho certeza que juntos a gente recupera muitos alunos, que são investimento da sociedade. É sempre bom lembrar isso. É o dinheiro da sociedade que está naquele aluno. Quando o aluno fracassa, não é só problema da universidade, mas é de todos nós que custeamos aquela formação daquele aluno. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, muito obrigado por estar aqui. Esse vídeo é aqueles mais reflexivos, em geral um vídeo por semana. Se você gosta desse conteúdo, comenta aqui, deixe seu recado e se inscreva no Pitada. Um forte abraço!